sossego de uma, agitação de outra. Aqui são 2.652 habitantes e a 20ª colocação entre as menores cidades do Paraná. Nessa outra, mais de 409 mil moradores, a terceira maior do estado, segundo o último censo do IBGE. Flórida caberia 154 vezes dentro de Maringá, mas embora o contraste do tamanho seja mais facilmente percebido, esta não é a única diferença entre elas. Maringá bateu o recorde histórico na arrecadação de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, em torno de 366 milhões. Somos a segunda do Paraná. Perdemos só para Curitiba. O serviço é a nossa maior matriz econômica. Então, a nossa arrecadação aumentou 20%. O que nós arrecadamos, no ISS não deu 10% do que nós investimos no nosso município. Nós dependemos muito do FPM, nós dependemos do ICMS e das emendas parlamentares. Eis aqui prefeitos de realidades distintas. Ulisses de Maringá observa do gabinete a cidade rica. Já Emerson de Flórida enxerga pela janela os desafios de lidar com poucos recursos. Hoje nós estamos com as contas do nosso município no azul. Mas assim, não é fácil para nós mantermos as nossas contas em dia. No Brasil inteiro, os municípios tiveram dificuldade para fechar as suas receitas, fechar sua folha de pagamento. Nós fechamos aqui numa situação bastante tranquila, vamos ter inclusive um superávit, coisa rara no Brasil. Grande, média ou pequena, é obrigação das cidades prestar serviços públicos como saúde e educação. O repasse é proporcional à quantidade de usuários do serviço, mas os custos nem sempre. A mesma demanda que tem nos municípios maiores é a nossa demanda, O ônibus escolar nas cidades maiores, ele vai na linha de buscar os alunos, ele vem com 40 alunos. E no nosso município ele vem com 5, 6 alunos. E os gastos são os mesmos. Tem que ter um motorista, mesmo o petróleo, o seguro, a manutenção é a mesma. Apenas 50 quilômetros separam um tamanho choque de realidade. Se dentro de um mesmo estado é assim, já se imagina o cenário de uma região para outra, em um país de dimensões continentais. O Brasil é hoje um dos países mais desiguais justamente por conta disso, por causa desse desequilíbrio tributário. Então isso é uma correção que estava sendo esperada há mais de 30 anos e até que enfim veio. Este momento, em dezembro do ano passado, foi um primeiro passo numa tentativa de atenuar desigualdades. Declaro promulgada a Emenda Constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Uma reforma que demorou mais de 3 décadas para ser realizada. Desde 1988, a Constituição Federal não tinha uma reforma tão ampla no sistema tributário. A proposta busca simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo. Com isso, incentivar e acelerar o crescimento da economia no país. Com a reforma tributária, impostos como IPI, PIS, COFINS, além de ICMS e ISS serão extintos e vão dar espaço a novos tributos. O IVA, com o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Especialistas afirmam que a reforma vai reduzir o chamado Custo Brasil. Isso aí facilita a questão de você, por exemplo, formar preço, tomar decisões, vai demandar menos horas de trabalho para fazer a apuração, enquanto que eu tenho que recolher. Então menos contadores, consultores, empresas de auditoria. A reforma tributária vai ser feita em um lento processo de transição, que começa em 2026 e vai até 2033, quando a reforma vai estar em pleno vigor, o que ainda depende de leis complementares. O processo nem começou e já surgem preocupações, especialmente entre cidades de médio e grande porte, com receio de perda de arrecadação.
A gente entende que a reforma tributária ela foi atropelada, ela não foi discutida com os municípios, não foi debatida de maneira adequada, foi feita nos gabinetes em Brasília, não teve a participação dos prefeitos, não teve a participação dos governadores, e a nossa preocupação é que aumente essa desigualdade, né, dos municípios mais ricos e municípios com menos recursos para investimentos em serviços públicos. Se todos os recursos fossem divididos como um bolo em fatias, seria desta maneira. A União fica com os 58% da arrecadação, os estados 24% e os municípios terminam com a menor fatia, 18%, segundo o que diz o Pacto Federativo. Formar este bolo requer uma receita, onde entram diversos impostos. Hoje, os impostos federais sobre bens e serviços são IPI, PIS e COFINS. O estadual é o ICMS. Já os municípios têm o ISS, Imposto sobre Serviços. Cada um deles é como se fosse um ingrediente que compõe a massa da carga tributária brasileira. É uma crítica que se faz há anos, não é de agora, que seria melhor que os valores arrecadados ficassem no estado e no município. É como aquele pai que vê os filhos se desenvolvendo de uma maneira diferente. A União fica meio um paizão que tenta trabalhar a desigualdade. Aqui na pequena Flórida são poucas empresas. Com isso, a arrecadação de ISS é considerada muito baixa. Em 2023, os valores contabilizados foram insuficientes para bancar investimentos. Além disso, também não surtiram grandes impactos no orçamento do poder público da cidade. Por outro lado, aqui na enorme Maringá, a arrecadação com imposto sobre serviço em 2023 foi a maior do interior do estado. Um dinheiro extremamente importante para o orçamento do município, ainda mais no momento em que o setor de serviços cresce acelerado. Setor responsável pela arrecadação das cidades. Este economista explica que os serviços têm impacto enorme na economia de médios e grandes municípios brasileiros. Hoje o setor de serviço a níveis de Brasil e a níveis de Maringá gira em torno de 2/3 do PIB. Tá? Então, quando você pega o setor de serviços de maneira geral, ele gira em torno de 67%, 70% no Brasil. O texto geral da reforma revela a perda de autonomia. Hoje, as cidades decidem imediatamente o que fazer com o dinheiro do ISS, de que forma investir. Mas com a reforma isso deve mudar e a União é quem vai redistribuir os recursos. Algo que vai na contramão, uma vez que as cidades crescem, as demandas aumentam, mas os recursos nem sempre, segundo a Frente Nacional de Prefeitos. Ulisses Maia, prefeito de Maringá, é também o segundo secretário da FNP. A própria Frente Nacional dos Prefeitos manifestou formalmente disso, eu participei de várias reuniões. A grosso modo, ela tira completamente a autonomia dos municípios. O município tem a competência de lançar o imposto, de mudar as alíquotas, de fazer a fiscalização das empresas, de fazer a arrecadação. Esse recurso fica no caixa do município. Para incentivar a economia e a geração de empregos, Maringá tem desde 2013 o ISS Tecnológico. A prefeitura abre mão de parte do imposto em troca de projetos de inovação das empresas. Foram 155 empresas já beneficiadas com esse projeto ao longo de 10 anos e em torno de 4 milhões e 200 mil reais de renúncia fiscal do município em favor de projetos inovadores para empresas prestadoras de serviços. Isso trouxe Maringá num patamar diferenciado na arrecadação de ISS. Em 2014, o município arrecadava 115 milhões de reais de ISS ano. Em 2023, nós fechamos o exercício com 366 milhões arrecadados. São quase 220% a mais de arrecadação. Então, isso mostra que a renúncia fiscal bem aplicada é uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento econômico para o município. Que o ISS tecnológico dá certo, os números comprovam. Mas com a reforma sobram incertezas. Esse é um grande problema, né? A incerteza que nós temos com relação à manutenção dos nossos programas. Sem programas de incentivos individualizados de cada estado ou cidade, a reforma promete acabar com a chamada guerra fiscal,
em que alíquotas menores de impostos são usadas para conquistar a instalação de empresas. O máximo que o município vai poder fazer é dar um incentivo, por exemplo, de um terreno, alguma coisa assim, mas é um crédito muito restrito, então não vai fazer muita diferença me instalar na cidade X ou Y. O que vai importar agora para a empresa se instalar é o quê? É a característica regional. O Brasil está diante de várias faces de uma mesma reforma, que trouxe consigo um entusiasmo de economistas. Tudo se torna mais fácil. Se tudo se torna mais fácil, mais justo, Isso acaba por até estimular o empreendedorismo, por facilitar, mas também atrair investidores. A esperança de pequenas cidades. É uma esperança de nós podermos pegar uma fatia maior do bolo. Mas também preocupações latentes. Eu acho que a gente tem que rever essa reforma tributária, ela tem que, nas suas leis complementares para a regulamentação, ela tem que ser muito mais debatida. E deve provocar agora um longo trabalho pela frente. A Frente Nacional dos Prefeitos está articulada, está trabalhando com o Congresso, está trabalhando com o Ministério da Fazenda, para que não haja perda para os municípios, né? Apenas que se facilite, então, o sistema tributário brasileiro. Não vai prejudicar o bolso do trabalhador e não vai ter que pagar mais impostos. O que pode prejudicar é a redistribuição de verbas, né? Isso pode prejudicar o município em receber menos, talvez. Isso pode acontecer. Mas é a reportagem especial te contando todos os detalhes aqui no Tribuna da Massa, tá bom? Não precisa me estender, que a reportagem é muito explicativa de William Souza, que aliás está parabéns pelo trabalho feito nesta reportagem. Ele é a produção da Rede Massa Maringá.